Irmãos e irmãs, paz e bem. Todos os dias na Terra Santa, os frades franciscanos se empenham em ser anunciadores da paz e testemunhas de Jesus. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos saber que serviços são feitos para colaborar com o custódio no cuidado com a terra de Jesus. A Cúria da Custódia, conduzida pelo Custódio da Terra Santa, reúne todos os serviços em torno da custódia, fazendo que onde quer que esteja presente possa expressar sua vocação, através da hospitalidade aos peregrinos, ao serviço dos pobres, as atividades pastorais locais e a vida litúrgica dos santuários. Poter anche raccordare e coordinare tutte le varie iniziative. Ser capaz de conectar e coordenar todas as iniciativas e atividades que aconteceram em todas essas áreas claramente requer muito cuidado, estar capacitado para seguir os problemas e as diferentes situações que possam surgir. Ed anche poi la varietà delle situazioni che si possono presentare. E dunque anche per poter seguire tutta questa série di... Para realizar essas atividades, o custódio conta com o apoio do Discretório da Terra Santa. Todos frades, 6 frades com o vigário. Eles são eleitos por todos os frades da custódia e representam os 6 grupos de línguas que estão presentes na instituição. E questi 6 discreti di Terra Santa in effetti sono eletti da tutti i frati della custodia e sono le... Nossa missão primária é custodiar os locais da encarnação, os lugares que testemunharam a presença de Cristo, e assim zelar por aqueles ao qual chamamos de pedras vivas da Terra Santa, que é a nossa pequena comunidade cristã. E poi custodire quelle che sono e che noi chiamiamo le pietre vive della Terra Santa, che sono la nostra piccola comunità cristiana. Hoje, na custódia, existem 300 freis e 100 freiras de diversas congregações que atuam nos principais santuários da Redenção, em particular no Santo Sepulcro em Jerusalém, na Basílica da Natividade em Belém e da Anunciação em Nazaré. All'inizio i conventi erano pochi, il Santo Sepolcro, il Cenacolo, Betlemme. No início, nossos conventos eram poucos: Santo Sepulcro, Cenáculo, Belém e a Tumba de Maria. Em 1620, o número começou a crescer. Nazaré e em Carém. Em 1850, houve uma corrida para comprar os locais santos: Cafarnaum, Monte Tabor, Caná da Galileia e até mesmo o Monte Nebo. Tabor un po' prima, dopo Caná da Galileia, tantissimi luoghi, perfino il Monte Nebo, eccetera. Nos santuários, as mais complexas e completas liturgias do cristianismo são praticadas e preservadas. Desde os primeiros séculos e em nenhum lugar que não Jerusalém, os santuários são compartilhados e, em algumas vezes, infelizmente, devido a divisões históricas, competidos entre as diferentes confissões e comunidades cristãs. No entanto, todas essas denominações e igrejas cristãs, especialmente as orientais, de alguma forma permaneceram presentes na Terra Santa ao longo dos séculos, apesar das perseguições, algumas vezes até sem a presença do bispo. Ao longo do tempo, o uso e o direito foram resolvidos e estabelecidos em favor das principais comunidades cristãs nos locais santos. Em 1852, eles foram fixados em uma forma definitiva chamada Decreto do Status Quo, uma das instituições mais características e peculiares ligadas aos santuários. The status quo basically is a Ottoman decree, an imperial... O status quo é um decreto do Império Otomano que foi emitido em 1852. Ele garantiu que todas as comunidades presentes nos 4 maiores santuários da Terra Santa têm os seus direitos respeitados. As comunidades cristãs que utilizam esses santuários essencialmente têm de permanecer em seus locais. Stay in their place. So whatever rights they had, rights of possession or usage or prayer or cleaning. Qualquer que fosse o direito que tinham, ou a posse, ou uso, ou oração, até mesmo a limpeza, ficaram fixos e congelados através desse decreto.
Quando ele começou a funcionar, as comunidades não poderiam efetuar mudanças. O decreto não poderia ser alterado. Elas se limitaram ao que tinham em 1852, quando o decreto foi promulgado. In 1852, when the decree was emanated. At the Holy Sepulchre, the church opens now at Para o 4 Santo Sepulcro, a igreja abre às 4 da manhã, como está na agenda, e fecha às 7 da noite durante o inverno, como acordado entre as 3 principais instituições: Igreja Greca-Ortodoxa, a Custódia da Terra Santa e a Igreja Armênio-Ortodoxa. 3 de seus representantes estão ali por ocasião da abertura e do fechamento das portas da Basílica. to open. The agreement is to open at a specific time, and the three representatives of the community are present at the opening and the closing of the door. So that's one example of a rule. Another one would Eu penso que é único no sentido de que os santuários, em especial o Santo Sepulcro, Belém e a Tumba de Maria, são os únicos que compartilhamos, provavelmente em todo o mundo. Os únicos locais que são compartilhados desta forma, o que os tornam raros. are the Tomb of the Virgin. They're the only ones that are shared, probably the only ones in the world that are shared between specific communities in this way. So that does make it unique. Sono secoli di presenza in questo luogo. Instituições estão aqui há tempos, são séculos partilhando ele, algumas vezes mediante situações difíceis no tocante às relações, mas sempre unidas pelo mesmo carisma que nada mais é que contemplar a cada dia o mistério do nascimento de Jesus nesse local. Contemplare ogni giorno il mistero della nascita di Gesù in questo luogo. Questo luogo che custodiamo è molto Esse local que custodiamos é muito importante para a humanidade e para a igreja, porque Nossa Senhora é a mãe da igreja. Nazaré também é uma escola. Esse lugar também é chamado o local da encarnação e da Sagrada Família. É a espiritualidade da vida ordinária de cada dia da igreja. della quotidianità. As celebrações da Basílica do Santo Sepulcro têm particularmente um significado profundo, porque não só celebramos a liturgia da Igreja Universal, porque somos parte da Igreja Católica, mas também algumas características na liturgia que são específicas para Jerusalém. Elas nasceram aqui há séculos atrás, algo que os cristãos locais e os peregrinos vivem. Belas experiências espirituais, como, por exemplo, durante a Quaresma. Devido ao status quo, o rito católico romano nos santuários são feitos em latim, com canto gregoriano acompanhado pelo órgão. Talvez em nenhuma outra igreja no mundo o órgão tenha sido usado como aqui no Santo Sepulcro. Todos os dias o usamos para as missas solenes. 4 vezes por semana o utilizamos para acompanhar as procissões solenes da Capela do Santíssimo e seguem os passos da paixão e ressurreição de Jesus. E depois retorna à capela novamente. Nas festas, tocamos o órgão para a primeira e segundas vésperas, incluindo o serviço da noite, e também uma hora de serviço para atender ao chamado de Jesus. Acordem, porque o esposo chegou. Per accogliere l'invito di Gesù, svegliatevi perché lo sposo è arrivato. As peregrinações e as celebrações litúrgicas são particularmente intensas em épocas especiais durante o ano litúrgico, como o Advento, a Quaresma e, em especial, a Semana Santa e a Páscoa. O Ministério da Custódia da Terra Santa se expressa através de sua pastoral e atividades educacionais, como escolas que acolhem aproximadamente 10 mil jovens, sem distinção de origem, religião, raça ou cultura.
Nossa missão é primeiramente a educação para nossos cristãos, mas isso não significa que as portas estão fechadas aos muçulmanos. Entre 62% e 63% de nossos estudantes são cristãos, de diferentes igrejas e denominações, católicas e não católicas. Os 37% restantes são muçulmanos. Um projeto educacional que vai além do currículo escolar. Nós tentamos ajudá-los a se prepararem para a universidade para que sejam aceitos. Outro aspecto importante para mim é a educação dos estudantes, não só dando a eles conhecimento da tecnologia, ciência, história, geografia, mas educar o caráter e contribuir na formação da personalidade. No nome de Jesus é anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, na Terra Santa. Até a próxima semana.